Salve, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Patrão Tá On, primeiro episódio, ideia que surgiu aqui na Arquibancada Botões Clássicos. Vamos falar sobre a Holanda de 74, a seleção que fez história na Copa do Mundo. Vamos falar também sobre futebol de botão, seleções e clubes históricos, cultura de arquibancada, cinema, música, tudo junto e misturado. Queria aproveitar também para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar. Tamo junto! Laranja Mecânica ou Carrossel Holandês entrou para a história depois de chegar 2 vezes consecutivas em final de Copa do Mundo. Mas não só por isso, a Laranja Mecânica fez história por uma inovação tática nunca vista antes no futebol. O episódio número 1 tinha que ser especial, mais do que futebol, mais do que tudo. Uma das maiores seleções da história do futebol. A gente vai estrear o episódio 01 do Patrão Tá On com a Holanda, de Cruyff, de Rap e de Rinus Michel, que fez história nessa Copa de 74 com uma inovação tática nunca vista antes na história do planeta Terra. Muitos não entendiam direito o que acontecia, né, naquele momento com o padrão tático aparentemente desgovernado, né, um caminhão desgovernado na descida da Anchieta. Mas não era bem assim, não. Ali era muito treino, muito trabalho envolvido, muita dedicação. E muitos chamavam esse estilo de jogo de futebol total. Futebol total era a aplicação máxima dos seus jogadores, né? O empenho tático, técnico. O Rinus Michel, ele tirava o máximo, ao máximo mesmo, tudo o que ele conseguia de cada jogador. Um exemplo clássico dessa seleção de 74 é o Cruyff. A gente vai falar muito do Cruyff 74, talvez o principal jogador, né? Era comum você ver, se você assistir uma partida inteira de um jogo da Holanda de 74, você vai ver o Cruyff, por exemplo, batendo um lateral. O Cruyff também organizando uma jogada no meio de campo. E ele né, a posição de origem do Cruyff é o atacante. No Barcelona, inclusive, era o camisa 9. E o futebol total, o que ele fazia? Era aplicação, era essa exigência tática. Para um jogador da defesa poder passar para o ataque, alguém ali do meio de campo, alguém mais ofensivo tinha que proteger esse companheiro. Então você tem aquela rotação que, como era uma inovação, muitas vezes pelo vídeo parecia tudo desorganizado. Alguns apontam aí como curiosidade que o surgimento do futebol total se dá ali em 1930 com a seleção da Áustria, depois a seleção do Puskás, né, da Hungria de 50, mas eu acho que o grande exemplo mesmo ali, quando fica mais famoso, é com o time de Amsterdã, Ajax, treinado pelo próprio Rinus Michel, que sai do Ajax para a seleção da Holanda. Rinus, que foi jogador do Ajax, ganhou vários títulos também como jogador, ele assume o time em 65 e conquista ali vários títulos seguidos, 65, 66, 67, 68, 69 e 70/71, ele conquista a Europa. Então eu acho que o trabalho do Rinus Michel no Ajax serviu de base para ele aplicar na Holanda e conseguir fazer todo aquela ideia, né, toda aquela teoria, ele conseguir colocar em prática. Conseguiu, né? Porque levou a Holanda à final, a grande final com a Alemanha em 74. Agora que a gente já conheceu um pouco do futebol total, um pouquinho, o início ali da Holanda de 74, vamos para as perguntas, né? Lembrando a você que no nosso canal do Instagram, @Botões Clássicos, a gente sempre vai colocar ali disponível para você perguntar, sugerir também novos times, novos episódios. Toda semana que a gente for gravar o episódio, né? A gente vai colocar, vai disponibilizar para você fazer a pergunta. Qual a sua curiosidade, né? Qual a sua dúvida daquele time clássico? E foi muito legal porque tivemos aqui perguntas bem diferentes e histórias que eu até não sabia, fui atrás para poder responder, né? Começando aqui com o Guilherme. O Guilherme pergunta quem deu o apelido de Laranja Mecânica, o Adnis também. Essa é uma curiosidade que eu acho que bastante gente deve ter.
Na verdade, não é sabido exatamente quem foi o autor, né, de colocar esse apelido. O filme Laranja Mecânica era um filme de muito sucesso de 71, do diretor Stanley Kubrick, e aí né, acabou sendo aquela coisa, uma metáfora ali da laranja com o filme que fazia sucesso na época, Laranja Mecânica, e também conhecido como Carrossel Holandês. Edilson Velho Rabugento, já espero que vem por aí, né? A Laranja Mecânica pegou tudo que o Brasil fez em 70, taticamente. Só faltou os craques. Não é bem assim, né, Edilson? A seleção de 70 talvez seja, né, a maior seleção de todos os tempos, eleita aí por diversos veículos, né, de comunicação, revistas, canais de TV, programas esportivos, ex-jogadores. Mas isso não quer dizer que a Holanda em si copiou alguma coisa do Brasil de 70. Aliás, era bem diferente. Na Holanda de 74, você consegue ver, pela primeira vez numa Copa do Mundo, o time fazendo aquela linha de impedimento, né? Avançando os defensores para diminuir o campo, diminuir mesmo, embolar aquele meio de campo para eles conseguirem roubar a bola, que era a principal característica deles, né? De ir com mais de um jogador para cima da bola. E você não via esse tipo de jogada no Brasil de 70. E também a marcação alta. A Holanda talvez seja a primeira seleção que começa a apertar a marcação lá no campo ofensivo, não fazendo só a linha atrás da bola. O Jean, ele pergunta como funcionava defensivamente. É um pouco a continuação do que eu estava falando aqui. A Holanda, apesar de ser uma seleção que marcava muitos gols, foram 14 gols nas primeiras fases da Copa, ela funcionava como uma verdadeira muralha, né? Parecia um esquema de guerra mesmo. Eles se fechavam, né? Faziam aquela... diminuíam ali o espaço para os adversários e isso ajudava muito a defesa. Tanto que a Holanda só tomou um gol na primeira fase, né? Tomou 2 na final, mas apenas um gol nas 2 primeiras fases da Copa. Então, era um time que defensivamente era muito forte, roubava a bola agressivamente, só que não deixava de ser um time ofensivo. Isso é o grande mérito de Rinus Michel com a Holanda de 74, sem dúvida. Foi a melhor Holanda de todos os tempos, Oswaldo Nogueira. Oswaldo, o Rony também, ó. Seus talentos eram inferiores à vice de 2010. Acho que é legal porque é a pergunta de bar, né? De boteco, da arquibancada mesmo aqui. Qual Holanda foi melhor? A de 74, que conquistou 2 finais, né, de Copa do Mundo, não chegou a ser campeã. A Holanda de 88, que finalmente conquistou um título importante, a Euro de 88. E a Holanda de 2010, da Copa da África, que foi vice, né, perdendo para a Espanha. São 3 gerações diferentes, bem diferentes. A Holanda de 2010, eu acho que é a mais fraca nessa comparação das 3 seleções, porque ela dependia muito do setor ofensivo, né? Era o grande mérito da seleção de 2010 era o ataque com o Robben, Sneijder, o Van Persie. Já a seleção de 88 da Holanda, ela já tinha uma espinha, né? Que a gente brinca no futebol, a espinha dorsal de um time. Você tinha o Rijkaard mais atrás, o Gullit, que era o meia, que vai para o Milan, Van Basten, quer dizer, os 3 que vão para o Milan. Então, eles já tinham esse entrosamento. Eu acredito que a seleção de 74, ela era mais completa. E tinha um gênio, que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Talvez o maior gênio da história do futebol da Holanda. Já tá gravando? Já. Então calma aí, não teve palma ainda não. Calma. Teve, eu só tô matando mosquito. Quero fazer o convite para vocês, ó. Seguir aqui a Botões Clássicos no Instagram, @Botões Clássicos. Também tem a arquibancada, segue tudo de uma vez lá para dar aquela força pra gente. O site também. Esse time aqui da Holanda, já posicionado aqui no esquema tático, Holanda de 74, a própria Alemanha de 74, todas as grandes seleções clássicas, os times clássicos, você encontra botõesclássicos.com.br. Segue a gente no Facebook, procura lá, ó. Todas as redes sociais estão lá. Não estamos no TikTok ainda porque falta tempo. Mas vamos voltar aqui, ó. Pergunta do Plínio. Plínio não, já vou falar do Plínio. Vou deixar essa para o final, que é uma pergunta bem interessante. Não que as outras não sejam, me leva a mal.
Rodrigo Mazeu, os irmãos René e Willy eram bons mesmo? Quem sou eu para dizer se o René e o Willy jogavam bem ou não, né? Ele fala isso porque ele comenta aqui que ele viu eles jogando na Copa Master, aquela Copa dos ex-jogadores, né? Que o saudoso Luciano do Vale promovia ali na Copa Pelé, que inclusive o Pelé participa de uma das partidas contra a Itália. E ele viu o René e o Willy. Diz a lenda, não consegui achar se isso é verdade, vocês podem até responder aqui nos comentários, que os dois irmãos, eles eram irmãos, René e Willy, e eles jogavam numa lateral e na outra lateral, e que jogavam assim, lados opostos, porque não se bicavam. Então, escreve aí nos comentários se é isso mesmo, se eu tô viajando na maionese. Os irmãos René e Willy, eles faziam parte do elenco da Holanda de 74, mas eles não chegaram a participar. Mais ou menos, quer dizer, o Willy entra na final contra a Alemanha, no intervalo, se eu não me engano, mas ali eram peças de reposição, né? Usava camisa 10, mas nessa Holanda maluca o goleiro é camisa 8, então isso não quer dizer muita coisa. Mas eles eram sim titulares da Holanda em 78. Na Copa de 78, inclusive, cada um marcou um gol. Não pode nem falar no WhatsApp lá da família que um marcou mais que o outro, né? Que os dois marcaram um gol cada um. Em 2004, o Pelé colocou o René na lista dos 125 melhores jogadores vivos. Também essa lista é um pouco comprida, né? E os 125 melhores jogadores vivos começados com a letra R e terminado com a letra E. Mas tudo bem, é o Pelé falando, a gente respeita. Vamos lá, o Edilson, ele fala o seguinte, bateu muito, ele afirma, seleção da Holanda bateu muito. Podemos falar disso? Podemos falar de todos os assuntos aqui, meu amigo Edilson. Censura acontece em outros locais desse país. Sem dúvida, era uma marcação muito forte, mas o jogo era mais pegado nos anos 70, se há de convir que também ninguém deixava ali ninguém aliviava, né? Era cada enxadada uma minhoca. Desde dos anos 60, né? O Pelé fica fora de uma Copa porque apanha como nunca apanhou na vida do time português. Então eu acho, sim, que é uma seleção, até por exigir muito dessa recuperação, né, da posse de bola, 2, 3 jogadores contra um, dava um pouco essa impressão, vamos dizer assim, de um time mais violento, né? Na expressão simples da palavra. Mas se você acompanhar o Cruyff em várias jogadas aí da Copa de 74, o Cruyff apanhava muito. Muito. O pessoal não aliviava pro Cruyff, não, viu? E ele enfrentou o Uruguai, enfrentou a Argentina, enfrentou o Brasil, quer dizer, só pegou pedreira. O amigo do blog do Radar pergunta quem foi o artilheiro daquela geração. E aí consultei aqui meu amigo Rodolfo Rodrigues, do Futebol em Números. Grande amigo Rodolfo, que tenho desde a época de placar, lá dos anos 90. Ele me passou o seguinte, que o Neskins marcou 17 gols com a camisa da Holanda. O Cruyff marcou 33 e o Johnny Happ é o grande artilheiro dessa geração da Holanda com 56 gols com a camisa da Laranja Mecânica. Vou aproveitar aqui que falamos aqui dos gols, né? Cruyff que fez 33 gols e vou já encaixar aqui, ó, aquele passe de primeira que nem a Holanda de 74, Arivaldo Cardoso e o Conde perguntam aqui quem era o principal jogador, quem que era o jogador-chave dessa seleção maluca da Holanda de 74. Bom, é fácil responder, é o Cruyff, isso aí é unânime, até porque o Cruyff, ele está na lista dos maiores jogadores da história do futebol, tá pintado na nossa parede da arquibancada. Se tá na nossa parede, você já tirou essa dúvida. Mas, qual era a grande característica do Cruyff? Ele conseguia... ele era um jogador de muita mobilidade, muita habilidade e ajudava na marcação. Era um jogador que hoje a gente chama moderno, né? Mas estamos falando lá dos anos 70, quer dizer, é um jogador diferente para a época e à frente do tempo. Seria um jogador
que facilmente jogaria em qualquer equipe hoje, não só pela técnica, mas pela movimentação, enfim. Cruyff fez 33 gols, né, como a gente falou, e é com certeza o maior jogador da história da Holanda, não só da seleção de 74. Vou afastar aqui o Neskes um pouquinho, para colocar aqui minha planilha. Eu esqueci de falar uma coisa, ó, vim até no penteado aqui em homenagem ao Cruyff. Muitos perguntam por que o Cruyff, a camisa dele era um pouco diferente. A gente vai mostrar no detalhe, aí, vocês estão vendo no detalhe, o Neskes junto com o Cruyff. O Cruyff tinha apenas 2 listras no uniforme. O uniforme era patrocinado pela Adidas. Porém, Cruyff já tinha patrocínio com a Puma e não aceitou usar uma camisa que fizesse propaganda de outro fornecedor. Então, naquela época, né, porque hoje seria mais difícil, a Holanda fez um uniforme próprio para ele. A camisa do Cruyff é a única camisa da seleção que tem apenas 2 listras. Ó, homenagem ao Cruyff. Vamos lá então aqui para finalizando as perguntas aqui, o Plínio e o Maurício, eles fazem perguntas parecidas. Você acredita que se fosse campeões, o padrão tático do futebol teria levado outro rumo? E o Maurício fala, teria aplicação aquele estilo de jogo? É interessante isso, porque para muita gente, os antes, sempre existe os antes, né? Eles acreditam que esse formato, essa forma de jogar que Rinus Michel aplica na Holanda, ele não consegue aplicar em outro time, mesmo na Holanda que ele é campeão, e mesmo nos times que ele acaba dirigindo depois, porque era uma loucura mesmo e foi só porque era novidade, a galera não sabia direito como marcar aquela seleção que funcionou. Eu discordo bastante disso, porque você vê que, de certa forma, esse estilo de jogar ele acabou virando. É óbvio que teve adaptações, mas, por exemplo, o Milan de 89, que é o técnico italiano, ele já tem um pouco desse DNA holandês e, mais do que o Milan, né, o Barcelona é o principal representante 40 anos depois de que Rinus Michel estava muito à frente do tempo. Seu pupilo, né, Cruyff e depois Pep Guardiola, que ganhou, acho que, alguma coisa, né, na carreira, eles vêm dessa escola do Rinus Michel. Então o Barcelona, o tic-tac, né? O tic-tac que fala, Renatinho? Tic-tac, sabia que estava errado. O tic-tac é um pouco aquela seleção da Holanda de 74. Obviamente, é adaptada, o futebol mudou muito, né, em 40 anos. Mas eu acredito sim que se a Holanda tivesse sido campeã, respondendo a pergunta, né, dando toda essa volta, talvez se a Holanda tivesse sido campeã, alguns clubes já teriam acelerado essa adaptação do formato ali do Rinus para suas equipes ali, tantas equipes famosas ali dos anos 80, demorou um pouquinho, mas ele não estava errado, hein? O Barcelona, para mim, é a prova de que Rinus Michel estava muito à frente do tempo. E para encerrar, a última pergunta desse primeiro episódio, Pedrão que vai ser pai em breve, pode ser que na hora que esse vídeo tá indo aí ao ar, ele já seja pai. Mais um corintiano aí vindo, brincadeira, Pedrão é mega palmeirense. Ele só mora naqueles predinhos ali atrás do campo, só que ele perdeu a vista, né? Agora ele tem que pagar ingresso. O Pedrão pergunta o seguinte: você acredita que o incidente na piscina às vésperas da final afetou o desempenho da Holanda? Para quem não sabe, o que aconteceu? Às vésperas da grande final, Alemanha e Holanda, em Berlim, Alemanha, um tabloide publicou que os jogadores da Holanda estavam numa espécie de comemoração por conseguir ali a vaga para a final. E essa comemoração na piscina do hotel tinha também a presença de mulheres, garotas de programa. Como os jogadores estavam ali sem as suas esposas, quem era casado, repercutiu, enfim, na imprensa mundial. O fato é que isso nunca foi provado, se realmente eles estavam com garotas de programa ou não. O que se sabe é que muitos desses jogadores ficaram madrugada dentro
conversando com a esposa, tentando pelo menos convencer que estavam descansando, que foi invenção dessa mídia golpista, e aí perderam horas importantes de sono. Também atrelar isso à derrota para a Alemanha na final por 2-1, também acho que é um pouco justificar também uma coisa injustificável. A Alemanha tinha um grande time, era uma das grandes favoritas ao título, até por jogar em casa. A Holanda faz uma grande partida, abre o marcador, mas teve aquele lance que para mim é crucial na partida, um pênalti bem mandrake ali no gol do empate da Alemanha. Para quem não viu, busca aí os gols da final. Primeiro gol, o Cruyff, aliás, faz uma jogada maravilhosa, ele vem aqui do meio de campo, né, a defesa da Alemanha mais recuada, ele vem com a bola, vem como se procurando ali para quem ele fosse passar, ele percebe ali uma falha na marcação da defesa alemã, ele invade a área, passadas largas, né, velocidade, toma o rapa. 1 minuto de jogo, a Holanda já tinha um pênalti a favor, 1-0, quer dizer, estava na mão da Holanda esse título, né? É uma pena que essa seleção não foi campeã, mas eu comparo a seleção do Brasil de 82. Nem todas as grandes seleções são campeãs, azar da Copa, certo? Vamos encerrando aqui, espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro episódio. Manda os comentários, manda crítica, só não xinga, não precisa xingar não, chega de violência. E lembre-se, vai lá no Instagram, vai no Facebook, compartilha, segue a gente, manda, dá uma ideia, qual é a próxima seleção ou clube que você quer ver aqui no nosso episódio número 2. E vamos sortear esse time, a gente vai explicar no episódio número 2 como vai funcionar o sorteio. Essa seleção aqui, ó, que jogava num 3-5-2, né, num 3-4-3, variava posição, rodízio, vai valer esse time. Para você iniciar, se você não tem time de botão, você vai começar a sua coleção assim, certo? Até a próxima, episódio número 2 vem aí. E aquele recadinho básico, fique em casa, tranquilo, jogando seu futebol de botão, respeite a ciência, use a máscara e tamo junto. Até a próxima.